tarde a todos. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, havendo o número legal declarado aberta esta sessão plenária, inicio indagando-se há alguma anotação a ser feita, alguma observação quanto ao resultado da sessão plenária anterior. Estou de acordo. De acordo, não havendo nenhuma correção a ser feita, a ata está aprovada. Secretaria das Sessões, eu peço que promovam o sorteio dos processos que se encontram para distribuição. Apenas lembro que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento encontra-se em gozo de licença regulamentar e o conselheiro Marcelo Perdir Maia encontra-se em férias também regulamentares. Dessa maneira, ambos estão excluídos do sorteio. Eu vou proceder a uma inversão da pauta. O conselheiro Cristiano, uma vez que há um pedido de defesa oral formulado em relação ao processo que se encontra em sua pauta especial. Dessa forma, eu chamo a deliberação o processo 214.080, dígito 3 de 2017, processo este que se encontra na pauta especial do conselheiro Cristiano Lacerda Guerri. Foi formulado um pedido de defesa oral por parte da senhora Glória Helena Icene da Silva, que está presente, deseja fazer uso da palavra. Então, dessa forma, eu passo a palavra ao conselheiro Cristiano para que possa relatar a matéria. Em seguida, eu irei franquear a palavra à parte interessada. Boa tarde, senhoras conselheiras e procurador do Ministério Público Especial. O processo 214.080-3 de 2017 é um recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença contra a decisão pelo registro em caso de aposentadoria. O corpo executivo manifestou-se pelo conhecimento do recurso sobre o estamento da análise de mérito e comunicação. O doutor do Ministério Público Especial, junto ao TCRJ, não se manifestou quanto ao mérito. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Então, a senhora Glória Helena Icene da Silva tem a palavra para realizar a sua sustentação oral. Excelência, eu gostaria de passar a palavra, a sustentação oral, para a diretora executiva do Instituto de Previdência, porque ela está mais ao par destes autos. Então, quem fará a sustentação oral, em nome do Instituto de Previdência, é a Sônia Cristina Vasconcelos Vilela. Senhora Sônia Cristina Vasconcelos Vilela, se desejar se aproximar. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Sônia Vilela, sou diretora executiva do Instituto Municipal de Previdência e sou economista do município de Valença. Desde 2017 que nós tomamos a frente do Instituto de Previdência Municipal e nós nos deparamos com situações assim, podemos dizer, calamitosas em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito às irregularidades e ilegalidades nas concessões dos benefícios, tenham sido eles relacionados a aposentadorias ou relacionados até a pensões e também até auxílio-doença. Então, durante esse período tem sido bastante complicado a nossa gestão lá, por conta de que nós tivemos que arrumar muitas coisas. Nós contamos, obviamente, com uma grande ajuda aí do Tribunal de Contas, dado que a gente não tinha tanta experiência, né, nesse assunto, com relação a nos orientar no que diz respeito a essas irregularidades e tal. Bom, mas esse caso aqui é um que nós já encontramos feitos. Ele não tinha sido enviado para o Tribunal de Contas porque tinham mais de 200 processos que não eram enviados. Já tinha mais de 3 anos, 4 anos, que a gestão anterior não enviava para o Tribunal de Contas para análise desses tais processos. E esse aqui, como os demais, nós tivemos que enviá-los do jeito que estavam, porque obviamente não tinha como nós fazermos uma análise sobre isso e nós estávamos nos inteirando do que estava acontecendo lá. Isso que foi um caso bastante emblemático no que diz respeito
essa servidora, que era uma agente técnica legislativa, e ela foi contratada, né, na época como seletista, em 1981, até porque o primeiro concurso público foi em 99 para professor e depois outros 2000 que foi para as demais áreas administrativas. E aí ela continuou com o concurso público, com o mesmo cargo. E o que nos chamou muito a atenção foi que ela quanto os demais agentes, eles tinham salário base, tinham uma gratificação e o adicional tempo de serviço. E assim, ao longo do tempo, permaneceu até 2015, né, separados a gratificação, o salário base e o ATS. Ainda que calculado de forma errônea, porque o ATS era calculado em cima, somando, né, gratificações, hora extras e salário base, calculava o ATS. Em maio de 2015, nós denunciamos que aquele cálculo de ATS estava errado, o que foi corrigido em 2015. Quando chegou em agosto de 2015, de uma forma surpreendente, eles incorporaram a gratificação ao salário. Mas só fizeram isso com 2 agentes legislativos. Os outros 4 continuaram seu salário base na época de R$ 3.800. E para uma pessoa passou a R$7.000, quase R$8.000, e outra R$5.000 e pouco, quase R$6.000. E obviamente o ATS, né, incidia sobre o salário base, como versa a nossa lei. Bom, e em seguida, um ano depois, né, em 2016, agosto de 2016, ela pede a sua aposentadoria e esse salário aglutinado, salário base, aglutinado com gratificação e ATS, o que é vedado pela nossa lei, né, pela Lei 160 e também pelo Estatuto nosso, que é o Estatuto da Lei Complementar 28 de 99. Bom, a partir disso, quando nós entramos, nós nos deparamos com isso, enviamos para o Tribunal de Contas e ele não viu absolutamente nada que fosse incorreto, porque os 3 últimos contra-cheques dela já estavam com esse salário base, né, acrescido da gratificação. E o Tribunal de Contas opinou pelo registro da concessão. Quando nós nos deparamos com todo esse rol de intempéries, nós entramos com recurso para que houvesse uma nova avaliação, porque nos deparamos, inclusive, com um número mais ou menos em torno de uns 500 e poucos servidores, que também têm gratificação, e alguns já aposentados, e alguns que ainda estão na iminência de aposentarem, que também querem se aposentar e incorporar essa gratificação. O que isso traria para nós, em termos de instituto, um prejuízo que a gente não sabe o tamanho disso. E como eu disse anteriormente, o Instituto hoje tem 9 anos de existência. Nós já estamos praticamente trocando cebola, né? O nosso ativo, em termos de fluxo de caixa mensal, praticamente a mesma coisa do que entra e o que sai de benefício, por conta dessa quantidade imensa de benefícios que foram dados sem as pessoas fazerem jus. Então, quando nós entramos com esse recurso, foi para solicitar uma análise mais detalhada com relação a essa coisa casuística, né, que inclusive colocou pessoas com o mesmo cargo, com salários totalmente diferentes, totalmente adversos. E aí, por isso, nós solicitamos isso. Nós não tivemos assim, muito tempo para nos prepararmos para vir falar sobre o assunto, porque nós só ficamos sabendo disso na segunda-feira, né? Porque na sexta-feira ele tinha sido enviado de forma incorreta para o arquivo, e foi exatamente isso, essa foi a informação que nós obtivemos na sexta-feira, né? Que teria ido para o arquivo sem análise numérica,
Então, hoje aí eu solicitei uma reunião, né, para poder me inteirar do assunto e viemos para cá para poder saber exatamente, pedimos, né, fizemos a solicitação dessa pauta, dessa defesa oral, ok? Então, a gente pede exatamente que isso seja reavaliado, entendeu? Porque para nós é uma situação bastante complicada, caso isso passe. Ok? Obrigada. O tribunal que agradece a presença dos representantes do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Valença, o conselheiro Cristiano, relator da matéria, tem a palavra para que possa conferir seu voto. Os dois pediram a transcrição da manifestação oral no âmbito do auto de processo. Pois não, peço então que a Secretaria das Sessões atenda ao pedido do conselheiro relator. Passando ao meu voto, preliminarmente verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do documento apresentado, sendo o mesmo cabível, legítimo e tempestivo. No mérito, em síntese, o recorrente aduz que houve irregularidade na aposentadoria da senhora Tânia Lúcia da Cunha Santos Paula. Conforme bem ressaltado pela CAR, os erros apontados pelo jurisdicionado não guardam relação com a aposentadoria da servidora em questão, mas sim com sua vida funcional enquanto ativa. Destaco que, ao analisar o contra-cheque da servidora referente ao mês que antecedeu sua aposentadoria, qual seja agosto de 2016, restou detectado pelo corpo técnico que o valor encontra-se substancialmente distinto daquele constante do ato levado a registro. Desta maneira, considerando que as parcelas que compuseram o ato de aposentadoria encontram-se despidas de fundamentação legal, estou de acordo com a manifestação da CAR, que propõe o sobrestamento da análise de mérito do presente recurso, para que a senhora Tânia seja chamada ao processo em apreço à ampla defesa e contraditório, tendo em vista a possibilidade de redução do valor dos proventos da servidora. Assim sendo, voto pelo conhecimento, sobrestamento e comunicação. Conselheira Andréia. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, de forma que o voto apresentado pelo conselheiro Cristiano Lacerda Guerra está aprovado de maneira unânime. Apenas para contextualizar, como se trata de um recurso de reconsideração interposto em face de uma decisão que já registrou o ato de aposentadoria da servidora Tânia, e considerando que esse recurso ele tem potencialmente o condão de afetar a esfera jurídica dela, inclusive trazendo uma situação mais agravada do que aquela em que ela se encontra atualmente, em referência ao devido processo legal, ela precisa ser chamada aos autos para que possa se manifestar e, portanto, responder ao recurso interposto pelo Instituto. Então, apenas para fins de compreensão da cronologia processual, o momento atual desse processo, ele vai exatamente possibilitar que a servidora aposentada, que já teve a sua aposentadoria registrada, que já teve também os seus proventos registrados aqui no tribunal, ela possa vir a contrarrazoar, a apresentar uma resposta ao recurso que foi interposto pelo Instituto. E aí, futuramente, após a apresentação dessa resposta, ou transcorrido o prazo, eventualmente sem manifestação, é que o tribunal irá se debruçar efetivamente sobre o mérito recursal. Tá certo? Apenas para que se possa bem compreender a decisão que acaba de ser adotada e adotada de maneira unânime pelo tribunal. Né? Agradeço a presença das representantes do Instituto, desejo um excelente retorno ao município e agora, pela ordem, a conselheira Andréia tem a palavra para que possa relatar a sua pauta. Senhores conselheiros, senhores representantes do Ministério Público, inicialmente, antes de eu entrar na minha pauta, eu trago 3 medidas cautelares deferidas por mim. Primeiro, os autos do processo 214.551, dígito 6 de 2019, decisão proferida em 8 de julho de 2019, uma representação em face do edital de pregão presencial número 16 de 2019 da Prefeitura Municipal de Japeri, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção e implantação do sistema de iluminação pública. Em consulta à página oficial do município, constatei que não constam informações a respeito do certame e ainda que há itens indevidos no edital
edital contra a qualificação técnico-profissional, motivo pelo qual considero presente o requisito do Fomos Moniores e em face do certame ter sido agendado para a data de 25 de junho de 2019, considero também presente o perículo in mora, motivo pelo qual decidi, pelo deferimento da medida cautelar de suspensão do certame, pela comunicação ao jurisdicionado, pela expedição de ofício ao representante e pela determinação à SGE para que proceda a análise em 5 dias. Conselheiro Cristiano, referendo a cautelar? Referendo. Eu procedo da mesma forma, de maneira que está referendado pelo plenário. Segundo o processo número 215-689, dígito 6 de 2019, medida deferida em 8 de julho de 2019, uma representação em face do edital de chamamento público número 1 de 2019 da Prefeitura Municipal de Mesquita, que tem por objeto a execução de serviços de gerenciamento de gestão de margem consignável mediante termo de cooperação. Em consulta ao sítio eletrônico do jurisdicionado, não foi possível obter informações a respeito do certame, como os aspectos impugnados parecem traduzir vícios que importam prejuízo à legalidade, considero presente o Fomos Moniores e, considerando que o certame se encontrava agendado para a data de 28 de junho de 2019, também presente o perículo in mora, motivo pelo qual decidi, pelo deferimento da medida cautelar de suspensão do certame, pela comunicação ao jurisdicionado, pela determinação à SGE para análise em 5 dias e pela expedição de ofício a representante. Conselheiro Cristiano, Referendo. eu também referendo, está referendado pelo plenário. Terceiro processo, número 215-372, dígito 5 de 2019, cautelar deferido em 3 de julho de 2019. Representação em face do edital de concorrência pública, número 14 de 2019, da Prefeitura de Maricá, que tem por objeto a execução de construção dos acessos da ponte de Ponta Negra. Em face da existência de itens editalícios com propensão a restringir a ampla competitividade do certame, decidi, pelo deferimento da medida cautelar para a suspensão do certame, pela determinação à SGE e pela expedição de ofício ao representante. Conselheiro Cristiano, Referendo. também estou referendando, de maneira unânime ela está referendada. Em pauta de rito sumário, trago 5 processos. Primeiro, uma representação proposta por sociedade empresária em face do edital de pregão eletrônico, número 73 de 2018, da Prefeitura de Angra dos Reis, tendo o procedimento licitatório já sido realizado e se encontrando o contrato em vigor. O jurisdicionado foi notificado para apresentar razões de defesa e, em face de um corpo técnico não ter enfrentado de forma pormenorizada todas as razões constantes das defesas apresentadas pelos jurisdicionados, eu voto por diligência interna. Conselheiro Cristiano, está de acordo? De acordo. Também manifesto de acordo, o voto está aprovado. A seguir, uma representação interposta por associação em face dos editais de pregão eletrônico para a contratação de obras e serviços de engenharia em suposta contrariedade ao disposto no Decreto Estadual número 31.863 de 2002 e na Resolução do CONFEA número 1116 de 2019, quanto aos pressupostos de admissibilidade, em que pese a ausência da cópia do documento de identificação do signatário, ao proceder à consulta no sítio eletrônico da AERJ, verificou-se que ele figura como presidente executivo. Neste ponto, divido no corpo técnico e conheço, em caso, a representação. Quanto ao mérito, considero que os atos normativos mencionados eles não impedem a utilização do pregão para a contratação de serviços de engenharia, visto que ambos não possuem aptidão para criar proibição não prevista em lei, conforme precedente deste tribunal. No entanto, há necessidade de esclarecimento quanto à natureza dos serviços relacionados à contenção de encostas, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento em caso, comunicação e remessa dos autos ao relator original. Conselheiro Cristiano, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. A seguir, edital de concorrência pública da Prefeitura de Macaé, visando a seleção de empresa especializada em construção civil para a restauração de pavimento de vias urbanas. Conforme determinado em decisão anterior, o jurisdicionado juntou esclarecimentos
tendo o corpo instrutivo sugerido nova comunicação em face de inadequações ainda presentes no edital, motivo pelo qual eu voto por comunicação. Conselheiro Cristiano, está de acordo? De acordo. Também manifesto de acordo. Está aprovado o voto. A seguir, representação formulada por pessoa jurídica em face do edital de pregão presencial número 134 de 2018 da Prefeitura de Maricá, tendo por objeto o registro de preços para kits escolares. Segundo o representante, apesar de determinação anterior desta Corte, o município permanece com o descumprimento. Ocorre que o corpo técnico deste tribunal constatou que os itens do instrumento convocatório foram devidamente retificados pelo jurisdicionado, motivo pelo qual eu voto pelo indeferimento da medida cautelar, pelo conhecimento em caso da representação, no mérito pela sua improcedência, pela expedição de ofício, apensação e arquivamento. Conselheiro Cristiano, está de acordo? De acordo. Também estou de acordo, o voto está aprovado. Por último, nesta pauta, o edital de pregão presencial da Empresa Pública de Transportes de Maricá, visando o tabelamento de preços para a futura aquisição de ônibus urbanos. Considerando que o presente edital já constitui objeto de análise do processo 213-634, dígito 7 de 2019, o qual, inclusive, já possui decisão plenária, eu voto pela anexação. Conselheiro Cristiano, de acordo com a anexação? De acordo. Eu também estou. Está aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 4 processos. Primeiro, recurso de embargo de declaração contra a decisão que julgou recurso de reconsideração pelo não provimento em processo que versa sobre prestação de contas de subvenção. Em face da presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, quanto ao mérito, a embargante não trouxe argumentos que demonstrem a existência de omissão, obscuridade ou contradição à decisão recorrida, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, pelo não provimento e comunicação. Conselheiro Cristiano, De acordo. também estou de acordo. Aprovado o voto. A seguir, outro recurso de embargo de declaração, oposto contra a decisão que julgou pelo não provimento de recurso de reconsideração em processo que versa sobre a análise da legalidade de contrato administrativo. Reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade quanto ao mérito, concordo com o corpo instrutivo no sentido de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. O tribunal já se pronunciou sobre todos os argumentos ora levantados, além de que a contradição alegada pelo embargante, ela não se deu internamente dentro da própria decisão atacada, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação. Conselheiro Cristiano, Estou de acordo. eu também estou de acordo. Voto aprovado. Outro recurso de embargo de declaração contra a decisão que julgou regular com ressalvas a presente prestação de contas de ordenador e responsável pela tesouraria. Reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade e, quanto ao mérito, não identifiquei qualquer vício de chamamento ordenado, conforme alegado, tendo sido respeitadas todas as normas processuais atinentes à formação do contraditório nos processos de controle externo, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Cristiano, De acordo. eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Por último, embargo de declaração contra a decisão que julgou parcialmente procedente recurso de revisão interposto em processo que versa sobre a análise da legalidade de ato concessório de aposentadoria. No mérito, não vislumbro a exigência de omissão na decisão recorrida, na medida em que o plenário apreciou todas as razões oferecidas pelos interessados, notadamente a questão ventilada acerca do falecimento do ex-servidor, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento ao GAF. Conselheiro Cristiano, De acordo. também estou de acordo. O voto está aprovado. Senhora Presidente, eu encerrei a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Conselheiro Cristiano, então, tem a palavra para que possa dar continuidade à sua pauta. Inicialmente solicito a retirada de um processo da pauta especial Pois não, está retirado. e o outro processo da pauta ordinária de comissões reservadas. Da mesma forma. Agora eu trago em devolução 3 processos cujos meus votos estão parcialmente de acordo com o conjuntivo com parecer do Estatuto Especial. São 3 aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica, que, dada a identidade da matéria, relatarei em conjunto com outros 3 desta pauta. Esses 3 serão relatados em conjuntos e se referem a atos concessórios de aposentadoria e fixação de proventos em favor de servidores das prefeituras de
Teresópolis e Seropédica. O corpo constitutivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas e pela eminente relatora, a conselheira substituta Andréa Siqueira Martins, opinou pelo registro em caso dos atos com recomendação para que os órgãos não incluíssem nos futuros atos de fixação de proventos qualquer parcela de complementação ao valor do salário mínimo, uma vez que tal garantia constitucional seria verificada posteriormente na apreciação das despesas efetuadas. Esse entendimento estava consonante com o plenário desta Casa, que, a partir do decidido no processo TCRJ número 213.997-9 de 2010, em sessão de 13 de dezembro de 2012, posicionou-se no sentido de ser inapropriada a inclusão de qualquer parcela a título de complemento salarial na composição de proventos. Fui compelido a pedir vista e a proferir os presentes votos revisores com o objetivo de preservar a coerência e a sistemática das decisões deste colegiado, tendo em vista que os processos estavam disponibilizados na pauta da relatora em sessão virtual de 17 a 19 de junho de 2019 e que, na sessão presencial do dia 19, figurou o voto de minha lavra nos autos do processo TCRJ número 224332-8/2018, que foi aprovado, sobre consulta cuja elucidação delimitou o entendimento então prevalente sobre o tema. Para oferecer resposta adequada à consulta, após conjugar diversas decisões, amparei-me no voto do ilustre conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, no processo TCRJ número 275-5-9 de 2015, aprovado na sessão de 29 de junho de 2017, o qual dispôs que, na hipótese de aposentadoria com proventos proporcionais calculados em parcela única, com fundamento na Lei 10.887 de 2004, diferentemente daquela adotada de paridade, a complementação deverá ser observada já no ato fixatório de proventos por força do artigo 1º, parágrafo 5º da referida norma. Ou seja, ficou patenteado que a integração do complemento ao salário mínimo dos casos de benefícios fundamentados na aludida Lei 10.887 não se configura incorporação de vantagem aos proventos em virtude de seu caráter transitório, mas exceção jurídica fundamentada nos motivos determinantes em lei. Por essa razão, concebo que, na eventual recomendação deste tribunal acerca da vedação a complemento em apreço, deve ser consignada a hipótese específica de benefício com o atributo da paridade, com a ressalva de que, quando aplicável o princípio da preservação do valor real, o valor do salário mínimo deve ser estabelecido no ato de fixação. Assim, considerando que os presentes casos não tratam de benefícios que se distinguem pela paridade, julgo desnecessário formular recomendação aos órgãos de origem, razão pela qual os meus votos são pelo registro dos atos. Voto pelo registro. Pois não, a conselheira Andréia é a relatora da matéria, deseja fazer uso da palavra? Gostaria. Na realidade, eu estou retirando todos os votos e aderindo integralmente ao voto do revisor. Pois não, dessa forma é apenas um voto. Eu também estou de acordo com o voto apresentado pelo conselheiro Cristiano Lacerda Guerra e o faço chamando a atenção para o fato de que o voto apresentado nesta oportunidade, ele vai ao encontro à resposta que foi formulada à consulta número 28 de 2019. Dessa forma, uma consulta que foi apresentada em um momento posterior, mas que vem a materializar o entendimento do plenário em relação a essa temática. Então, fazendo aqui esse registro de que o voto vista, ele acompanha o entendimento firmado pelo plenário ao responder a consulta que veio a ser autuada, sob o número 28 de 2019. Por essa razão também eu estou acompanhando o voto do conselheiro Cristiano, que dessa forma fica aprovado de maneira unânime, tendo a conselheira relatora reformulado a sua posição para acompanhar o voto visto. Passo para a pauta especial, na qual relatarei 50 processos. Nos 3 primeiros processos, meus votos estão parcialmente de acordo com o constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é a prestação de contas do governo da Prefeitura de Santa Maria Madalena relativa ao exercício 2016, em que voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Clementino da Conceição, com ressalvas e determinações, regularidade das contas da tesoureira, senhora Luísa Cardoso Ritzeto, dando-lhe quitação plena e comunicação, afirmando que a prestação de contas de gestão
da Prefeitura de Santa Maria Madalena. Voto número 2. Conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu me manifesto igualmente de acordo. O voto está aprovado. Passo para o processo, recebeu o voto número 3, que é a prestação de contas de gestão da Prefeitura de Apembé, também relativas ao exercício 2016, em que voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas sob a responsabilidade do prefeito, o senhor Flávio Diniz Berriel, com ressalva e determinação. Voto pela regularidade das contas da tesoureira, senhora Lívia de Jesus Neves Justino, dando quitação, e voto pela comunicação. Conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu me manifesto igualmente de acordo. O voto está aprovado. Em seguida, o recurso de reconsideração interposto pelo senhor André de Azevedo Dias contra a decisão pela irregularidade das contas e aplicação de multa. O recurso já conhecido foi sobrestado diante da necessidade de apresentação de mais elementos pelo recorrente, em especial para comprovar qual o montante das despesas com indenizações e incentivos à demissão voluntária era composto de verbas indenizatórias, a fim de que fossem desconsiderados dos gastos com a folha de pagamento. Em cumprimento à referida decisão, o jurisdicionário encaminhou cópia dos termos de exoneração referidos ao exercício 2015, todavia, não especificou quais verbas seriam remuneratórias ou indenizatórias. Desse modo, não vislumbrei elemento algum que possa ensejar a supressão da penalidade aplicada. Não obstante, deve ser dado parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor total dos gastos acima do limite permitido com a folha de pagamento, mantendo-se, todavia, a decisão pela irregularidade das contas do ordenador de despesa. Portanto, voto pelo provimento parcial e comunicação. Conselheiro Andréia, Acompanho o relator. eu também estou de acordo. Nos dois Aprovado por unanimidade. Nos dois processos seguintes, meus votos são de acordo com o objetivo sem manifestação do MPE por força do contido na resolução 2 de 2017. O primeiro deles, o que recebeu o voto número 5, já foi relatado no início da sessão. Passo para o que recebeu o voto número 6, que é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elderson Ferreira da Silva contra a decisão de aplicação de multa em sede de processo de promoção. Verifico que o interessado não ficou inerte diante das decisões desta Corte, tendo empenhado esforços para que a finalidade do processo de promoção fosse atingida. Portanto, entendo que deva ser cancelada a multa ora recorrida. Voto pelo conhecimento, provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu também me manifesto de acordo. O voto está aprovado. Nos 45 processos seguintes, meus votos são de acordo com o objetivo com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Silvio Abreu da Flon contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de 2.500 UFIR. Não pode o recorrente se eximir do estrito cumprimento da lei sob o argumento de seu desconhecimento. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheiro Andréia, Acompanho o relator. também voto aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Carlos Roberto Rodrigues, em face de decisão que lhe aplicou multa no valor de 15.000 UFIR. Não obstante as razões recursais, restou comprovado que o interessado deixou de adotar, no momento oportuno, as providências determinadas por esta Corte, com vistas ao saneamento da situação irregular referente à desproporcionalidade de cargos comissionados e efetivos na Câmara de São João de Meriti. Voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e remessa. Conselheiro Andréia, Acompanho o relator. eu acompanho igualmente. O voto está aprovado. Recurso de revisão interposto pelo senhor Juscelino Cruz de Araújo contra a decisão pela irregularidade das contas, imputação de débito e aplicação de multa. Ao contrário do que alega em seu recurso, em todas as fases processuais, o interessado foi regularmente chamado aos autos, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa ou recolhimento do débito. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, anexação e encaminhamento. Conselheiro Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também adiro integralmente ao voto. Está aprovado. Agora, recurso de reconsideração interposto pelo senhor André Granado Nogueira da Gama, em face de decisão que lhe aplicou multa no valor de 3.500 UFIR. Não se sustentam as alegações do recorrente, vez que as determinações emanadas por este tribunal só foram cumpridas após a penalização do gestor mediante a aplicação de multa. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem Eu divergência. também acompanho. Aprovado. Novo recurso de reconsideração interposto pelo senhor Mauro César de Castro Soares, em face de decisão pela aplicação de multa. Não há nos autos prova de que o recorrente tenha adotado todas as medidas cabíveis, visando a instaurar, em tempo razoável, a tomada de contas especial determinada por este tribunal.
Voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheira Andréia? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. Agora, recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Camilo Zito dos Santos Filho, em fase de decisão pela recusa de registro de contratos por tempo determinado, com a consequente aplicação de multa. Apesar das alegações do recorrente, restou comprovada a inércia do então chefe do Poder Executivo, que deixou de realizar concurso público. Neste conjunto de processos que receberam os votos 12 a 49, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. Votos aprovados. Passo para o processo que recebeu o voto 50. É um recurso de reconsideração interposto pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Miguel Pereira contra a decisão pela irregularidade das contas e imputação de débito. Verifico que a recorrente descumpriu cláusula expressa contida no convênio mediante a aplicação indevida de recursos. Ademais, o fato de ter sido formulada a consulta à Procuradoria do município não legitima a conduta do responsável que, sem apresentar qualquer justificativa nos autos, deixou de adotar as providências solicitadas por este tribunal. Voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. Encerrando essa pauta especial, mais um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz César Faria Alonso contra a decisão pela ilegalidade de contrato e aplicação de multa. As alegações trazidas em sede de recurso não são capazes de eludir a irregularidade apurada, em especial o fato de que foi utilizada cotação de preços obtida junto à empresa cujo ramo de atividade não guarda compatibilidade com o objeto contratado. Voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, de maneira que o voto está aprovado. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relataria 16 processos. No primeiro processo, meu voto está em desacordo com o constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. Esse primeiro processo é a concorrência pública número 2 de 2018, encaminhado pela Prefeitura de Petrópolis, cujo objeto consiste na concessão para a gestão dos serviços públicos cemiteriais e crematórios do município pelo prazo de 30 anos, no valor global estimado de R$ 109 milhões. Após as manifestações das instâncias instrutivas, ingressou neste tribunal o documento no qual o jurisdicionado informa intenção de revogar o certame. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário e comunicação. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Nos 7 processos seguintes, meus votos estão parcialmente de acordo com o corpo constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é uma representação interposta pela empresa M França Serviços Especiais, EL, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Saquarema na elaboração do pregão presencial número 9 de 2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos, ambulâncias e vans. O jurisdicionado não atendeu de forma integral à última decisão plenária, pelo que deve ser instado através de notificação para a defesa. Voto pela ciência ao plenário, notificação e expedição de ofício. De acordo, conselheira Andréia? De acordo. Eu também manifesto de acordo. O voto está aprovado. Em seguida, o edital de pregão presencial número 17 de 2019, formulado pela Prefeitura Municipal de Magé, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de medicamentos no valor estimado de 30 milhões de reais. Observo que o jurisdicionado atendeu integralmente a comunicação plenária anterior, tendo a análise promovida por esta Corte, resultando em uma redução de R$ 3.368.640 na estimativa orçamentária inicial. Assim sendo, não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório e voto pela ciência ao plenário, conhecimento, determinação e arquivamento. A divergência? Sem Eu divergência. também estou de acordo. Aprovado. A seguir, concorrência pública número 22 de 2019, encaminhada pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, cujo objeto é a construção e instalação de arrecife artificial multifuncional móvel, no valor estimado de R$ 32 milhões. Trata-se da primeira submissão do feito ao plenário desta Corte e constata uma série de inconsistências que impedem o pronunciamento conclusivo quanto à legalidade e economicidade do edital. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário, comunicação e ciência. De acordo, conselheira Andréia? De acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Agora, a representação interposta pela sociedade empresária RD Silva, Serviço de Construções Eireli, microempresa, contra irregularidades cometidas pela Prefeitura de Silva Jardim na elaboração do pregão presencial número 28 de 2019,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção e transporte de lixo público, no valor estimado de R$ 1,9 milhões. Considerando as informações trazidas no sentido de que nenhum licitante foi inabilitado por conta da previsão do item editalício contestado na presente representação, alinham-me às conclusões do corpo instrutivo quanto à inexistência de motivos fáticos capazes de comprometer o procedimento licitatório. Voto pela ciência ao plenário, conhecimento, revogação da tutela provisória, procedência parcial, determinação, expedição de ofício e arquivamento. As divergências? Sem divergência. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Agora os votos 6 e 7, que são ofícios regularizadores das contas de governo dos municípios de Rio Claro e de Volta Redonda, e neste conjunto de 2 ofícios regularizadores, eu voto pela notificação para defesa, comunicação, desapensação e apensação. De acordo, conselheira Andréia? De acordo com ambos os votos. Eu também. Igualmente, estão aprovados. Em seguida, a representação interposta pela sociedade empresária Força Ambiental Limitada, em face de irregularidades cometidas pela Prefeitura de Araruama na elaboração do edital de pregão presencial número 32/2019, que tem por objeto a alocação de equipamentos pesados no valor estimado de R$ 9,4 milhões. As determinações exaradas na última decisão plenária foram atendidas em sua integralidade. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, expedição de ofício e anexação. Como votam? Com relator. Eu também voto com o relator, está aprovado o voto. Nos 8 processos seguintes, eu estou de acordo com o corpo instrutivo, tem parecido com o Ministério Público Especial. O primeiro deles é a Conferência Pública número 11 de 2019, oriundo da Prefeitura de Maricá, tendo por objeto a contratação de empresa do ramo de construção civil para execução de obra de sistema de drenagem de águas pluviais e urbanização no bairro Aroeira, no valor estimado de R$ 25 milhões. É a segunda submissão plenária e o instrumento convocatório ainda carece de adequações. Voto pela ciência ao plenário e comunicação. Como voto, conselheira Andréia? Com relator. Eu também acompanho o relator, está aprovado o voto. Agora, uma representação interposta pela sociedade empresária Sanério Construções Limitada, em face de supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de São Gonçalo na elaboração do pregão eletrônico número 29/2019, tem como objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição parcelada de concreto betuminoso usinado a quente e emulsão asfáltica, no valor estimado de 6,3 milhões de reais. Considero pertinente que o responsável altere o disposto no subitem 10.5 do edital, substituindo a vinculação da licitante a terceiro pelas declarações de disponibilidade da usina de asfalto ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, procedência parcial, comunicação, determinação e expedição de ofício. Conselheira Andréia, como vota? Com relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Outra representação, também interposta pela empresa Força Ambiental Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Japeri na elaboração do pregão presencial número 10 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de destinação de resíduos sólidos urbanos e de resíduos de saúde, no valor estimado de R$ 824.760. Considerando que o edital combatido não envolve a implantação ou a operação de aterro, estou de acordo com a manifestação do corpo instrutivo no sentido de que seu objeto pode ser licitado por meio de pregão. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, procedência, expedição de ofício e arquivamento. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou, então está aprovado o voto. Representação interposta pela sociedade empresária Speciale Terceirização Eireli, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Guapimirim, no procedimento relativo ao pregão presencial número 67 de 2018, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços no preparo de refeições e fornecimento de insumos, visando a atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais do município, no valor estimado de R$ 10,4 milhões. Conforme destaquei meu voto escrito, não procedem as alegações do representante sobre qualquer aspecto. Voto pelo conhecimento e procedência, expedição de ofício e arquivamento. Conselheira Andréia? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Edital de pregão presencial número 3 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Japeri, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender às necessidades das secretarias municipais no valor total estimado de R$ 2,2 milhões. O gestor demonstrou esforço no atendimento das determinações emanadas por esta Corte, razão pela qual entendo que deva ser ofertada mais uma oportunidade de saneamento do feito. Voto pela ciência ao plenário e comunicação. De acordo com a conselheira Andréia? Eu também estou de acordo, o voto está aprovado.
Concorrência pública número 3 de 2019, caminhada pela Prefeitura de Duque de Caxias, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a implantação de obras e canalização do canal Caboclos, no Rio São João de Meriti, e com impactos na Avenida Doutor Manuel Teles, no valor estimado de R$ 28 milhões. Permanecem diversas inconsistências no edital que devem ser saneadas. Voto pela ciência ao plenário e comunicação. Conselheira Andréia, de acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. Representação interposta pela sociedade empresária Assiste Home Fisioterapia e Assistência Domiciliar Limitada contra irregularidades cometidas pela Prefeitura de Bom Jesus do Tabapuana no procedimento licitatório relativo ao pregão presencial número 14 de 2019, que tem por objeto o registro de preço para a contratação de empresa especializada em serviços de atenção domiciliar, no valor total estimado de R$ 8 milhões. Melhor dizendo, R$ 7,9 milhões. O responsável compareceu ao processo para informar que não será dado prosseguimento à licitação, contudo, não encaminhou comprovante de publicação da revogação ou da anulação do certame. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, comunicação e expedição de ofício. Conselheira Andréia, de acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Encerrando a pauta de sumário, trago uma representação interposta pela empresa KJ Campos Turismo e Serviços Limitada contra supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de Cabo Frio na elaboração do pregão presencial número 5 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em transporte coletivo para a alocação de 13 ônibus urbanos com a finalidade de transporte escolar, no valor estimado de R$ 2,3 milhões. Após cumprir a maior parte das determinações desta Corte, o responsável compareceu aos autos informando que optou por alterar a forma de processamento do pregão de presencial para eletrônico. Contudo, em razão das peculiaridades atinentes ao novo edital, não é possível efetuar o reaproveitamento dos autos deste processo licitatório. Deste modo, deve ser encerrado o pregão presencial mediante sua revogação nos moldes da Lei de Licitações. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, procedência parcial, comunicação, recomendação e expedição de ofício. Conselheira Andréia, de acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Inclui em pauta o processo 101.341-1 de 2018. Senhora Presidente, eu vou fazer uso da palavra, então peço que o conselheiro relator, por favor, leia apenas o relatório. Conselheiro Cristiano tem a palavra. Só um instante. Cuidam os autos de representação interposta pelo douto Ministério Público Especial junto a esta Egrégia Corte de Contas, com o objetivo de promover a alteração da atual sistemática de acesso e de divulgação das informações das peças processuais deste tribunal. Após manifestação da Secretaria-Geral de Controle Externo, a SGE, e do Ministério Público Especial, dado o caráter eminentemente jurídico da matéria, bem ainda, considerando a ampla repercussão da questão da disponibilização para consulta dos relatórios técnicos antes da decisão colegiada ou monocrática, esta Corte de Contas, na sessão de 12 de junho de 2018, proferiu decisão pelo conhecimento da presente representação e por diligência interna, a fim de que o processo fosse remetido à Procuradoria-Geral deste Tribunal, a PGT, para análise e parecer. Trata-se, portanto, da segunda submissão do feito ao plenário desta Corte, que retorna em razão do parecer acostado pela PGT, datado de 28 de junho de 2018, da lavra do ilustre procurador Dr. Rodrigo Jansen, referendado pelo subprocurador-geral, Dr. Juliano Oliveira Brandis, e pelo procurador-geral, Dr. Sérgio Cavalieri, no qual sugere o acolhimento parcial da representação para que sejam feitas as alterações necessárias na resolução do TCRJ nº 275/2013, propondo que seja dada a seguinte redação no seu artigo 4º. É dever do Tribunal de Contas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso e no âmbito de suas competências das informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelo órgão, devendo constar, no mínimo, inciso 9, acesso online ao inteiro teor dos processos em curso após a primeira decisão colegiada, exceto se houver motivo para decretação do sigilo da sua íntegra ou de peças específicas. Inciso 10. Resultados definitivos de inspeções, auditorias e tomadas de contas após aprovação pelo colegiado. Inciso 11. Votos e decisões proferidas pelos órgãos colegiados. Inciso 12. Atas das sessões
dos órgãos colegiados. Este é o relatório. O Ministério Público tem prazo regimental para fazer a sua defesa. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssima senhora conselheira, doutora Andréia Siqueira Martins. O objetivo da representação oferecida pelo Ministério Público de Contas contra o Tribunal de Contas do Estado é o de que o tribunal seja mais transparente. Mas como mais transparente? Como é consabido, os processos do TCE versam sobre a correta gestão dos recursos públicos. Logo, os processos do TCE, como regra geral, não podem ser secretos, obscuros aos cidadãos, em nenhum momento, em nenhuma de suas partes, em nenhuma de suas fases. Os recursos são públicos, isto é, dos cidadãos. O acesso também deve ser público. Como admitir que o cidadão, que é o dono do dinheiro público, e aqui não há dinheiro público, mas dinheiro do contribuinte, como admitir que esse cidadão não possa ter acesso aos processos do TCE, que versam precisamente sobre dinheiro público, não tenho esse acesso a todo tempo, a todo momento? Pois é, isso não pode ser admitido. Tão simples quanto isso. Embora esse segredo, esse sigilo, seja inadmissível, ele ocorre em processos do TCE-RJ, deste tribunal. Até que haja decisão plenária, as manifestações até então emitidas, o parecer do construtivo, o parecer do Ministério Público, permanecem ocultos ao cidadão no sistema do TCE. Acho que cada um vai lá e veja. Permanecem em sigilo, permanecem em segredo. Esse tem sido o posicionamento adotado até então, aqui nesta casa. Eu tenho em mãos aqui o parecer que foi mencionado pelo relator da PGD, da lavra do doutor Rodrigo Jansen, um procurador que eu conheço, que respeito, mas, data máxima vênia, o Ministério Público discorda desse parecer. Discorda por quê? O parecer não faz menção, em nenhum momento, à Constituição da República. Ele faz menção na penúltima página, ao dizer que a autonomia funcional do construtivo é mitigada. Então, mesmo quando ele menciona isso, data máxima vênia, este Ministério Público discorda, que a autonomia funcional do nosso corpo instrutivo não pode ser mitigada. Não pode. Então vamos lá. Qual é o fundamento para adotar essa posição de sigilo antes da decisão plenária? A explicação é aquela baseada no artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, que prevê: o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter, inciso 7, informação relativa, à linha B, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. E o parágrafo 3º dispõe: o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. E pronto. Chega-se à conclusão, data máxima vênia assodada, que é a seguinte: como o relatório do corpo instrutivo e o parecer do Ministério Público de Contas podem servir de fundamento à tomada de decisão pelo Tribunal de Contas, e como a lei não é expressa em dizer que o relatório e o parecer devem ser acessíveis aos cidadãos, coloca-se aí um sigilo, um segredo em relação ao cidadão. E ele, de acordo com o posicionamento até então adotado, não tem acesso a esse relatório técnico, nem ao parecer do MPC, até que o plenário se pronuncie. Uma primeira vez. Pois é, esse é o fundamento
invocado. Data máxima vem, o Ministério Público entende que esse posicionamento é errado. Senhores conselheiros, antes de tudo, nós precisamos entender que aqui não tem nenhuma autoridade. Aqui somos todos servidores do povo do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, a única autoridade aqui é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Que, pela Constituição da República, é de onde emana todo o poder público, como prevê a Constituição. E de onde provém o dinheiro público, que é o dinheiro dos contribuintes. Portanto, todos aqui devemos prestar contas ao povo. E o dever de prestação de contas é decorrente do postulado republicano. É um dever tão importante que ele autoriza, inclusive, se violar a intervenção federal do Estado. Então é central até na organização da nossa federação. E é preciso entender também o que é o direito constitucional de acesso à informação, um direito fundamental do cidadão, a fim de que seja dada a adequada interpretação a esses dispositivos da lei, à luz da Constituição. Como previsto em sua própria emenda, a Lei de Acesso à Informação vem regulamentar o direito constitucional do acesso à informação. Não vem regulamentar o sigilo, senão ela se chamaria Lei de Sigilo da Informação. Daí, nós já tiramos a nossa primeira lição de hoje. O objetivo da lei é a transparência, é garantir o direito de acesso à informação, um direito fundamental. A lei não veio, portanto, para garantir o sigilo, ou que algo fique secreto. Então, quando vamos interpretar a lei de acesso à informação, senhores conselheiros, devemos ter sempre em mente que o objetivo é este, é a transparência, é trazer para a luz do sol, que é o melhor dos desinfetantes, os atos relativos à gestão pública, ainda mais em se tratando de dinheiro público, que é o dinheiro que vem do contribuinte, não é mesmo? Como o conselheiro Cristiano Guerra, que o dono do dinheiro, que também é o dono do poder, não pode ter acesso aos processos que tratam o correto emprego do seu dinheiro. O cidadão tem que ter acesso a tudo, em todas as fases, a todo momento. Então, esta é a nossa primeira lição. Lei de acesso à informação é transparência. Interpretar a lei de acesso à informação para prever uma hipótese de sigilo, trata-se, data máxima vênia, de um erro. E não tem amparo na Constituição. Mas vamos prosseguir, porque a lei de acesso à informação, ela regulamenta alguns dispositivos constitucionais. Na emenda nós vemos que ela regulamenta 3 dispositivos constitucionais. E daí nós tiramos a nossa segunda lição de hoje. Qual é? Se a lei de acesso à informação vai regulamentar o direito fundamental de acesso à informação com base no previsto em dispositivos constitucionais, não pode ser interpretada de forma a criar restrições que não sejam expressamente autorizadas pela Constituição. Interpretar a lei buscando restrições que não tenham arrimo constitucional é um outro, data máxima vênia, um outro equívoco hermenêutico. Interpretar-se a lei de acordo com a Constituição e não o contrário. Interpreta-se a lei de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com a lei. Esse pode ser um erro que aconteça em relação ao leigo, mas não em relação àqueles que detêm conhecimento jurídico, principalmente se tratando de um direito fundamental, constitucional, como é o direito de acesso à informação. A lei só pode restringir se o Constituinte assim o autorizar expressamente, textualmente. A interpretação da lei não pode ser feita de forma a empobrecer a Constituição. Isso é um erro crasso. Então, recapitulando nossas 2 lições. Primeira, a lei tem garantido o direito fundamental de acesso à informação. Segunda,
Uma lei só pode restringir no direito constitucional fundamental se a Constituição o limita ou se prevê, conselheiro Cristiano, a possibilidade de restrição. Eu poderia complicar um pouquinho falando da distinção entre restrição e limitação constitucional, mas a questão é extremamente simples, a gente não precisa entrar nisso. O fato é que a Constituição nem autoriza a restrição, nem limita. Então, tomadas essas duas lições, vamos aos dispositivos constitucionais regulamentados pela Lei de Acesso à Informação. Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Constituição da República, portanto, garante a todos o direito fundamental de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, como aquelas contidas nos processos sob a jurisdição de contas, que versam precisamente sobre o dinheiro público. O Constituinte prevê apenas dois limites ao direito fundamental: informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tirando essas duas hipóteses, o sigilo não é apenas errado, ele viola a Constituição. Porque o Constituinte não autoriza o legislador a prever nenhuma restrição nesse sentido. E essa é a nossa terceira lição de hoje. Se só pode haver sigilo se for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Será que manter em segredo o relatório do corpo instrutivo antes da decisão plenária do TCE é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E em processos que versam sobre a aplicação de dinheiro público, dinheiro do contribuinte, e o contribuinte não tem acesso só depois da decisão plenária, data máxima vem, é óbvio que não pode haver esse tipo de sigilo, que esse posicionamento tem que ser revisto. E veja, conselheiro André, o sigilo, o segredo tem que ser imprescindível. Não é conveniente, não é oportuno, não é um sigilo importante. É imprescindível, é aquilo de que não se pode prescindir para a segurança da sociedade e do Estado. Evidentemente que, como regra geral, nos processos de contas, essa imprescindibilidade do sigilo não ocorre. Então, como não é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, únicos casos em que a Constituição limita o acesso à informação, manter sob sigilo os relatórios do corpo técnico e parecer do Ministério Público até a decisão plenária, não atende a uma interpretação conforme a Constituição. Não atende. Como o sigilo é exceção, ele precisa ser justificado especificamente quando identificada a sua imprescindibilidade. Então, se o conselheiro entender que o caso é de sigilo, deve justificar essa circunstância no processo, porque é a exceção. Não, aqui nós estamos num caso em que há imprescindibilidade do sigilo para a segurança da sociedade e do Estado. O conselheiro André, que está lá no mestrado, não, ainda tem um outro caso. Se no caso concreto haver colisão entre direitos fundamentais, talvez. Mas é exceção, tem que ser justificado. Mas haverá quem diga: e a lei? O dispositivo constitucional fala na lei. Fala mesmo. Sim, a Constituição refere-se à lei, mas veja, Vossa Excelência, não para restringir o acesso à informação. Pelo contrário, fala na lei para que ela fixe prazo máximo ao órgão público para garantir o acesso à informação. A lei só entra no dispositivo constitucional para garantir o direito fundamental de acesso à informação.
não para limitá-lo ou restringi-lo. O objetivo é a transparência, não o sigilo. Então veja que está chegando nos 15 minutos, eu vou precisar de mais um pouco de tempo para concluir. Artigo 37, parágrafo 3º, que é o segundo dispositivo da Constituição. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33. Vejam, senhores conselheiros, o dispositivo constitucional remete ao inciso 33 do artigo 5º, que eu acabei de explicar aqui. Logo, não prevê nenhuma nova limitação, nem nenhuma nova autorização de restrição. Mas tem um terceiro dispositivo constitucional ainda que a lei regulamenta, que é o artigo 216, parágrafo 2º, que diz: cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Vejam, senhores conselheiros, o que ficou a cargo da lei? As providências que a administração pública deve adotar para franquear a consulta à administração governamental a todos quanto dela necessitem. O objetivo é restringir? Não. Muito pelo contrário. O objetivo da lei, nesse caso, deve ser o de prever providências para facilitar o acesso do cidadão aos documentos governamentais. Por isso é lei de acesso à informação e não lei de sigilo da informação. Então, são 3 aspectos aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a lei veio para garantir o direito fundamental de acesso à informação. Segundo, uma lei só pode restringir um direito constitucional fundamental se a Constituição o limita ou se prevê a possibilidade de restrição. E terceiro, só pode haver sigilo se for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Agora, já fizemos uma leitura constitucional do direito fundamental de acesso à informação, estamos em uma posição melhor para ler novamente os dispositivos da lei. É como que a lei tem que ser interpretada, à luz da Constituição. Primeiro, o direito de acesso ao resultado das inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo não exclui o direito de acesso aos relatórios do corpo instrutivo e ao parecer do Ministério Público antes da decisão plenária. Por que não exclui? Primeiro, a lei não veio para restringir, mas para assegurar a transparência. Segundo, não há autorização constitucional para a lei restringir o acesso. Terceiro, impor o segredo, o sigilo, ao relatório do corpo instrutivo e ao parecer do Ministério Público não é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Data máxima venha, não se pode admitir. Não se pode cogitar isso. Segundo, quando a lei diz que o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, ela não pode ser interpretada no sentido de que o relatório do corpo instrutivo e o parecer do Ministério Público devem ser mantidos em oculto até o ato decisório do plenário. Por que não? Primeiro, porque o relatório e o parecer não são meros documentos ou informações. Não é um dado que se junta ao processo. São atos emanados de órgãos dotados de autonomia funcional em relação ao plenário do Tribunal de Contas. Pensar o contrário é
central, dotado de autonomia funcional. A decisão plenária não muda o posicionamento do corpo instrutivo, nem do Ministério Público. Cada órgão dentro de sua autonomia funcional e dentro da esfera de competência que lhe é reservado pelo Constituinte. Evidentemente, a quem cabe decidir? Ao plenário deste egrégio tribunal. Mas há o posicionamento do corpo instrutivo, há o posicionamento do Ministério Público, e o tribunal pode divergir dos dois, ou pode acolher os dois, ou pode acolher um e divergir do outro. É assim que funciona numa democracia. Além disso, estamos... Certo. Já se passaram mais de praticamente 6 minutos do prazo regimental. Se Vossa Excelência pudesse conduzir agora, por gentileza, para as conclusões, para que possamos dar prosseguimento à sessão. Eu vou conduzir para as conclusões, porque eu entendo que a questão já está bem posta, né? Então, estou levando aqui o tempo que considero necessário para isso. Então, estamos aqui diante de um processo de contas. Aqui estamos aqui diante de um processo de contas animado pelo contraditório e ampla defesa, e não de um mero ato administrativo decisório, até porque estamos no âmbito da jurisdição de contas. E a partir daí, podemos lembrar as 3 outras missões para afastar qualquer interpretação que enxergue a Lei de Acesso à Informação, na Lei de Acesso à Informação, a previsão de um sigilo do relatório e do parecer. Então, fica muito claro que não há aqui nenhum fundamento jurídico minimamente idôneo que ampare o sigilo, o segredo dos pareceres do corpo técnico do TCE e do Ministério Público de Contas antes que haja decisão plenária. Até porque, senhores conselheiros, uma vez emitidos, esses pareceres não podem ser modificados e não são pela decisão plenária. Todos sabemos que se houver transparência dos pareceres do corpo técnico e do Ministério Público de Contas antes da decisão plenária, como reza a Constituição, ao prever o direito fundamental de acesso à informação, todos sabemos, senhores conselheiros, que este plenário, talvez, há quem diga isso, estará passível de sofrer pressão da opinião popular e da mídia. Isso é um fato. Só que sem uma imprensa livre, com amplo acesso à informação, não há Estado democrático de direito. E esse sigilo imposto pelo TCE tem criado um obstáculo à veiculação de informações pela mídia, o que é um obstáculo à própria democracia, data máxima vênia. E, sobretudo, tem tirado essa informação do conhecimento do cidadão, que é o dono do dinheiro público. Senhores conselheiros, e aqui falo como membro também do Ministério Público, o Ministério Público também sofre pressão. Sofrer pressão da mídia, da opinião pública, é um pequeno preço que se paga para viver em um Estado democrático de direito. É um preço que devemos pagar com todo gosto, com toda satisfação, de bom grado, como servidores públicos que somos. Porque sem ele, não estaríamos em um Estado democrático. O secreto, o sigilo, o segredo, não é antítese apenas da transparência, mas da própria democracia, do próprio Estado democrático de direito. E isso não significa que ninguém aqui vai dar um parecer ou vai proferir um voto de acordo com a opinião pública, mas que é legítimo que haja essa pressão, isso é. Então, sendo assim, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas requer que este Tribunal de Contas julgue procedente a representação do parquê e reveja o posicionamento que até então vem adotando e assegure o direito fundamental de acesso à informação do cidadão, disponibilizando o acesso aos relatórios do corpo técnico, aos pareceres do Ministério Público de Contas, assim que proferidos e antes de qualquer manifestação plenária ou de decisão monocrática. Conselheiro Cristiano, tem a palavra para o seu voto. Passando ao voto, o Parquê de Contas ofereceu a presente representação sob o argumento de que
que a atual sistemática de acesso e divulgação dos atos praticados no curso dos processos administrativos que tramitam nesta Corte de Contas não atende ao postulado da transparência, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação. Citando a recomendação da APRICOM, enfatiza a importância da divulgação irrestrita dos atos processuais e manifesta seu entendimento no sentido de que a transparência dos atos e procedimentos de fiscalização somente estará assegurada mediante acesso às peças e informações dos processos, inclusive os pronunciamentos técnicos do corpo instrutivo, tão logo apresentados. Para corroborar seu pleito, cita como exemplo diversos tribunais de contas que disponibilizam suas peças públicas tão logo emitidas, isto é, assim que assinadas digitalmente. Dada data máxima vênia, entendo que a adoção pelos tribunais de contas mencionados pelo MPE de medidas de divulgação dos relatórios e manifestações da equipe técnica tão logo elaborados tem relação direta com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Isto porque, na maioria dos casos, o prazo para o jurisdicionário se manifestar inicia-se após a publicação do parecer técnico e, portanto, é indispensável que o mesmo esteja acessível, o que não ocorre neste TCE. Na sistemática processual adotada por esta Corte, a ampla defesa e o contraditório somente se estabelecem após a ciência pelo interessado da decisão proferida. Há aqui que se destacar que esta Corte optou por não exibir os relatórios técnicos brutos, ou seja, sem que eles tenham sido submetidos ao crivo da análise preliminar, com as devidas considerações e ponderações por parte do conselheiro relator ou pelo corpo deliberativo. Este primeiro filtro, ressaltando-se que o parecer do corpo técnico não possui efeito vinculante, tem o condão de apontar sobre quais aspectos específicos o jurisdicionado efetivamente deve prestar seus esclarecimentos, trazendo à baila todos os pontos abordados não só pelo dirigente corpo instrutivo, como também aqueles eventualmente acrescentados ou suprimidos pelo parquê de contas, que inegavelmente muito contribuem para que os membros do corpo deliberativo possam melhor formar seu juízo de convicção. Tal direcionamento, instrumentalizado quando o gestor é instado a se manifestar através de comunicação ou notificação para a defesa, inaugura a fase de ampla defesa contraditório, a qual está sendo diferida para o momento processual oportuno, quando exaurida a instrução. O corpo deliberativo se debruça de forma minuciosa e conclusiva sobre os documentos apresentados, com vistas a eludir as supostas inconsistências. Não vejo, portanto, afronta ao princípio da transparência, nem mesmo sua aplicação reduzida na opção adotada por esta Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em somente divulgar as peças eletrônicas, relatórios de auditoria e demais manifestações do corpo técnico no momento em que passam a produzir efeitos legais para os interessados e para a sociedade, ou seja, após a prolação de uma decisão monocrática ou colegiada. Faço apenas um reparo no acréscimo sugerido pela PGT. Neste ponto, tendo em vista que a íntegra dos processos já se encontra disponível a todos os cidadãos no sítio do TCRJ, ressalvo que as informações inseridas após a prolação da primeira decisão e das outras que se sucederão permanecerão indisponíveis até que seja proferida nova decisão monocrática ou colegiada, eis que tais informações integram e servem de fundamentos para a tomada de decisão. É nesse sentido que proponho este pequeno reparo na proposta de alteração sugerida pela douta PGT, a qual será contemplada em dispositivo do meu voto. Por fim, à luz do que dispõe o artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual é de competência do Conselho Superior de Administração aprovar deliberações e resoluções do Tribunal, acrescento o dispositivo pelo encaminhamento à Presidência da proposta de alteração da Resolução TCRJ nº 275 de 2013, contida nesses autos, para que sejam adotadas as medidas pertinentes para tanto, observando o rito processual de elaboração de normas. De todo exposto, voto pelo acolhimento parcial, encaminhamento à Presidência, ciência e arquivamento. Conselheira Andréia? Eu tenho uma questão de ordem em relação a essa questão, que eu gostaria que data naturalmente fosse esclarecido pelo eminente conselheiro relator. No caso, por exemplo, de este tribunal receber uma solicitação dirigida à Secretaria-Geral de Controle Externo, depois de emitido o relatório, o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, no processo do metrô
ou no processo relativo ao plano de recuperação fiscal, que haja um relatório de auditoria já pronto pelo construtivo, mas que ainda não foi submetido ao plenário. De acordo com esse voto, a senhora secretária-geral de controle fiscal estaria proibida de dar esse relatório ao cidadão? É só uma questão de esclarecimento sobre o alcance do voto de Vossa Excelência. Até isso acho que Essa tem que ser feito matéria antes. consta especificamente, essa colocação de Vossa Excelência, ela está trazida na representação do Ministério Público em relação às prerrogativas que são titularizadas pela Secretaria-Geral de Controle Externo para a prestação de informações. Isso seria transparência passiva, não seria transparência ativa. Aqui, salvo engano, a temática versa sobre transparência ativa. Esse ponto, para que possa ser contemplado como uma questão de ordem e, eventualmente, vir a ser deliberado pelo plenário, ele se encontra endereçado na representação do Ministério Público de Contas, que está em apreciação neste momento, doutor Exato, Sérgio. Máxima Vene, a senhora já está votando? Não, eu não estou votando. Não, Na verdade, eu estou lhe indagando. eu pedi um esclarecimento para o conselheiro relator. Não, Vossa Excelência Vossa suscitou uma Excelência questão de puder. ordem. Vossa Excelência suscitou uma questão de ordem. Sim, diz respeito. Exatamente porque a diz respeito a uma questão de ordem, ela precisa versar sobre o tema de Diz debate. respeito à questão da transparência. Da Porque é transparência evidente ativa que trazida na representação. Se o conselheiro relator acabou de dizer aqui no seu voto que o tribunal optou por não fazê-lo, porque isso, de alguma maneira, poderia afetar a ampla defesa, não é? O direito contraditório e a ampla defesa, é necessário que seja esclarecido se há uma proibição ou se é uma simples opção deste plenário. Salvo engano, então, doutor Sérgio, essa, na verdade, deve ser uma questão trazida, se for o caso, via embargos de declaração. Se Vossa Excelência considerar que o voto deixou de contemplar algum elemento trazido na representação ministerial e não excede de questão de ordem. A questão de ordem, ela traz matéria de fato a ser, eventualmente, alguma elucidação a respeito de matéria de fato ou de procedimento que esteja em apreciação, e não algum esclarecimento ou alguma, eventualmente, obscuridade ou alguma omissão que, no entender de qualquer uma das partes, esteja presente na decisão colegiada. Eu discordo da posição de Vossa Excelência, mas cabe a Vossa Excelência fazer o encaminhamento. Na minha visão, essa não é uma questão de ordem a ser deliberada após a aprovação e após a apresentação do voto trazido pelo conselheiro relator. De toda forma, eu, claro, obviamente, vou passar a palavra ao conselheiro relator para que, se assim desejar, possa apresentar o esclarecimento solicitado pelo Procurador-Geral. Eu acompanho a manifestação da presidente Mariana, conselheira Mariana Villeman, que foi bastante pontual ao encarar essa determinada situação. Se nós estamos deliberando aqui sobre transparência ativa, essa questão de ordem ela pode ser, se o senhor continuar insistindo e é livre para fazer isso, esse questionamento através de embargo de declaração, mas nesse caso não se adequa ao que foi decidido nesse voto. Então, não vejo motivo para dar continuidade a esclarecer sobre essa questão de ordem, porque simplesmente não é uma questão de ordem pertinente ao voto pelo mandato. Conselheira Andréia? Com relação à questão de ordem, eu considero que o membro do Ministério Público esteja, na realidade, fazendo alusão à omissão do voto, se foi bem isso que eu entendi. Então, acredito que o meio mais apropriado seja realmente a propositura de embargo de declaração. Em relação ao voto, eu estou acompanhando o relator. O conselheiro André acompanha o conselheiro relator, o conselheiro Cristiano. Eu também, desde logo, me manifesto aderindo ao voto do conselheiro Cristiano, mas gostaria, senhores conselheiros, de fazer algumas breves considerações a respeito dessa matéria, até mesmo porque trata-se de uma representação, como bem enfatizou o representante, uma representação oferecida contra o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, na qualidade de presidente do tribunal representado, sinto-me, de uma certa forma, compelida a prestar alguns esclarecimentos e a fazer algumas considerações a respeito da observância por parte deste tribunal aos preceitos republicanos previstos na Lei de Acesso à Informação. E aqui, faço uma consideração muito breve, apenas para rememorarmos que essa lei,
ela é de 2011. A representação, ela foi oferecida em 2018. E ela foi oferecida numa época em que este Tribunal de Contas do Estado já havia avançado significativamente em termos de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Dessa forma, assim, eu louvo, cumprimento, faço aqui um elogio bastante sincero à atuação do Ministério Público de Contas ao propor essa representação, ao buscar o aprimoramento das boas práticas deste tribunal relacionadas à observância dos preceitos relacionados à transparência, ao princípio da publicidade. Apenas lamento o fato de que isso não pudesse ter sido feito em um momento anterior, porque certamente, se tivesse sido feito isso em um momento anterior, este tribunal já poderia ter avançado muito mais em termos de transparência em momentos anteriores. Né? Na verdade, essa representação foi oferecida quando o tribunal já tinha um portal de transparência com absolutamente todas as informações acessíveis à cidadania, já tinha todos os seus processos tornados públicos, tão logo a decisão, tão logo a matéria ela é deliberada pelo órgão colegiado ou deliberada monocraticamente, porque aqui também eu faço uma observação que as peças processuais, seja dos relatórios de auditoria, sejam de representações, sejam de processos relacionados a simples análise de conformidade de atos, de contratos, de atos de pessoal, então logo eles são objeto de decisão monocrática, de despacho saneador ou de decisão colegiada, eles automaticamente encontram-se disponíveis para acesso no sítio, no portal da internet. Dessa maneira, eu faço essa consideração aqui para cumprimentar, para louvar a iniciativa do Ministério Público, mas também, por um outro lado, para expressar aqui uma certa lamentação, no sentido de que isso não foi feito no momento anterior, que poderia ter e muito contribuído para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento das práticas de transparência por parte deste tribunal. A meu ver, a representação, ela, no momento em que ela é apresentada, ela já tem pouco a contribuir, porque, de fato, o tribunal, no que diz respeito à transparência ativa, cumpre a Lei de Acesso à Informação. E aí cumpre especificamente a norma do artigo 7º, combinada com o parágrafo 3º da 11.257, que diz muito claramente que o acesso à informação, e aqui a gente está falando de transparência ativa, que o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Diz o parágrafo 3º, em complementação ao caput do artigo 7º, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. E é exatamente esse o procedimento que o tribunal observa. A partir do momento em que há uma decisão monocrática ou uma decisão do colegiado relativamente à auditoria, à tomada de contas, à prestação de contas, à análise de conformidade do ato do contrato ou ato de pessoal, automaticamente o processo é disponibilizado para acesso. Isso sem prejuízo à possibilidade e absolutamente comum e rotineira de serem formulados pedidos de informação quanto à natureza do processo, quanto ao andamento de processos no estado em que eles se encontram e o tribunal prestar essas informações, tão logo elas sejam solicitadas. Isso é absolutamente rotineiro no processo. Talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento dessa prática, mas a presidência recebe diuturnamente uma série de requerimentos de cópia de processos em andamento e sempre fornece cópia desses processos no estado em que eles se encontram, apenas fazendo ressalva de que a matéria ainda não foi objeto de deliberação plenária, de que a matéria ainda não foi objeto de decisão pelo órgão competente. Mas encaminha relatórios de auditoria que ainda não foram apreciados, sequer pelo Ministério Público de Contas, muitas vezes, né? Relatórios de auditoria que eventualmente se encontram com carga ou conclusos ao Ministério Público de Contas, mas os relatórios
as auditorias já foram finalizadas e os relatórios eles são imediatamente encaminhados aos órgãos que solicitam essas cópias. Então, talvez isso não seja de conhecimento, eventualmente, por parte de Vossa Excelência, mas aqui está sendo prestada a informação e isso é, obviamente, de conhecimento de todos os meus pares, de todos aqueles que integram o corpo deliberativo deste tribunal, até porque essa matéria já foi por nós debatida em inúmeras oportunidades. Então, dessa forma, eu faço aqui esse registro e essas considerações para considerar absolutamente pertinente e adequada a análise realizada pelo conselheiro relator, conselheiro Cristiano Lacerda Guerra, quanto ao pedido formulado na representação ministerial, deixando assentado que, a meu ver, e aqui acompanhando o relator, que, a meu ver, o Tribunal de Contas do Estado, ele observa com fidelidade e de maneira absolutamente satisfatória a lei de acesso à informação, especificamente no ponto questionado pelo Ministério Público de Contas, qual seja a publicidade dos relatórios de auditoria dos processos de controle externo antes e no momento anterior à deliberação do colegiado ou à deliberação por parte do relator que preside a instrução, por parte do relator que conduz a matéria. No que diz respeito à transparência passiva, mediante requerimentos, as informações são prestadas e são prestadas de forma tempestiva aos órgãos que assim solicitam. De maneira ativa, transparência ativa, a gente cumpre aqui, a gente observa o artigo 7º da Lei 11.257, disponibilizando no sítio, no portal da internet, as decisões, tão logo elas sejam objeto de deliberação colegiada ou de deliberação eventualmente monocrática por parte do relator da matéria, com isso observando de forma absolutamente adequada a norma do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 11.257. Faço aqui também um registro no sentido de que a resolução da Atriconto, inclusive é invocada pelo Ministério Público de Contas em sua representação, ela faz menção ao direito de ampla defesa e ao contraditório. Na realidade, nessa perspectiva, sob essa perspectiva, o tribunal ele está, inclusive, tornando públicas as informações em uma fase anterior, né? Porque muitas vezes o tribunal ele publiciza o relatório de auditoria e a decisão plenária em momento anterior ao próprio exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, se observarmos do ponto de vista ou na perspectiva da própria resolução da Atriconto, que é uma resolução invocada pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação, o tribunal, ele inclusive vem atuando de forma a tornar a publicidade em relação ao timing ainda no momento anterior à própria ampla defesa e ao próprio contraditório. O que, eventualmente, pode, numa perspectiva diversa, ser questionado quanto àquele que está sendo chamado ao processo, quanto à parte que está sendo chamada ao processo em relação a quem, eventualmente, está sendo imputada alguma conduta, está sendo questionada alguma conduta sua. Então, dessa forma, conselheiro Cristiano, eu lhe parabenizo pelo voto, parabenizo pelo esforço realizado em relação à abordagem desse tema, parabenizo também à Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas aqui do Estado, que em seu parecer bem elucidou a matéria, e faço aqui o registro na qualidade de representante do Tribunal de Contas do Estado, de quem vem conduzindo esta corte, a administração desta corte, para entender que, de fato, não há reparos a serem feitos em relação à observância da 11.257 quanto ao aspecto questionado pelo MP de Contas. Então, dessa forma, o voto apresentado pelo conselheiro Cristiano está aprovado de maneira... Pois não. Senhor presidente, como se trata de um processo assim, da mais alta importância, um processo que versa sobre transparência, eu peço que a transcrição dos debates e da manifestação do Ministério Público integralmente sejam reproduzidas em ata e publicadas no Diário Oficial. Pois não, não há problema. Então, peço que a Secretaria de Sessões assim, realize e publique na íntegra
a manifestação do Procurador-Geral de sua sustentação oral, da forma como pleiteado. E dos debates também, se Vossa Excelência assim não entender. Sem o menor problema. Em atenção ao princípio da transparência. Pois não. Dessa forma, então, o conselheiro Cristiano ainda tem processo em pauta? Pois não. Obrigado pela sua manifestação. Passo para a pauta ordinária complementar, na qual relatarei o processo. Esse primeiro processo é um relatório de auditoria governamental realizado na Prefeitura Municipal de Areal. É uma auditoria de conformidade, tendo por objeto a obtenção de um diagnóstico acerca do atendimento aos pedidos de informação realizados com base na Lei de Acesso à Informação. O presente trabalho de fiscalização procurou obter informações no que se refere à transferência passiva, de maneira a complementar os diagnósticos relativos à transparência ativa que vem sendo realizados por esta Corte de Contas. A análise ocorreu por meio do encaminhamento de pedidos de informação às prefeituras municipais, abrangendo as áreas de saúde, educação, defesa civil, assistência social e transparência, de forma a expressar questões típicas que poderiam ter sido elaboradas pelo cidadão médio. Em face da análise procedida no presente processo, o corpo instrutivo destaca que os resultados obtidos evidenciaram um desempenho muito aquém ante as exigências mínimas para o efetivo cumprimento do que está disposto nos diplomas legais. Nesse sentido também, a CTO manifesta-se pela comunicação, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Em desacordo com o corpo técnico, o Parquê de Contas opina pela diligência interna para que sejam refeitos os trabalhos de auditoria por entender que foi realizado o diagnóstico errôneo. Passando a meu voto, em linhas gerais, tem-se que transparência ativa se dá pela disponibilização de informações por órgãos e entidades públicas, independente de solicitação, e transparência passiva pela prestação de informação mediante solicitação do interessado. Destaco que, dentre as informações elencadas no rol mínimo de divulgação obrigatória, estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 8º da LAI, a Lei de Acesso a Informações, não há indicação de detalhamento de dados relativos à totalidade das informações que deverão ser disponibilizadas. Nesse sentido, sem efetuar aqui a análise de cada um dos pedidos formulados pelo corpo técnico em sede de auditoria, impende observar que, ainda que um determinado pedido se refira à informação a que a administração esteja obrigada a divulgar e, portanto, caracterize a transferência ativa, se esta informação for objeto de solicitação à administração, também caracterizaria a transferência passiva. Acrescento que a ausência de definição de detalhamento de dados de informação que deverão ser obrigatoriamente divulgadas pode justificar um pedido relativo a determinada informação em que há a intenção de obter algum dado além dos já divulgados. Nesse caso, embora parte da informação houvesse sido previamente divulgada e, portanto, estivesse caracterizada a transparência ativa, a solicitação caracterizaria ainda a transparência passiva. De qualquer modo, há de se considerar que a avaliação da capacidade propriamente dita de órgãos e entidades públicas atendem às solicitações de informações. Característica da transferência passiva pode ser influenciada pela presença nos pedidos formulados de itens de divulgação obrigatória ou previamente divulgados pela administração. Por esta razão, embora não vislumbre ser o caso de esta Corte proferir decisão por diligência interna, como sugeriu o Ministério Público de Contas, considera adequado no presente efetuar recomendação ao corpo técnico para que, em casos futuros, quando da realização de auditoria de transparência passiva, avalie a pertinência de elaborar pedidos de informação que não contêm informações de divulgação obrigatória ou divulgados previamente pela administração características de transparência ativa. Portanto, voto pela comunicação, expedição de ofício, recomendação e arquivamento. Conselheiro Neia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, de forma que o voto está aprovado. Passa para a pauta de informações reservadas, na qual relatei um processo. Neste processo, meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo, com parecer do Ministério Público Especial. É uma auditoria realizada na Prefeitura de Belford Roxo, tendo por objeto verificar a economicidade da contratação da empresa RGM Construções Limitada, decorrente do pregão presencial número 23 de 2017, para o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente e emulsão asfáltica
motivada por solicitação do Ministério Público do Estado em face de indícios de irregularidades na análise de contratações realizadas pelo município. Dentre os achados de auditoria, destaca o superfaturamento decorrente de contratação de serviços com especificações técnicas antieconômicas, com dano ao erário correspondente a R$ 1.420.562,17. Portanto, voto pela conversão parcial em tomada de contas ex officio, citação, determinação, notificação para defesa, comunicação, expedição de ofício e manutenção do tratamento sigiloso. Conselheira Andréia? Acompanho o relator. Eu igualmente acompanho o relator. A matéria está aprovada. O voto está aprovado. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu não tenho pauta para esta sessão, de maneira que, concluídos os julgamentos de todos os processos que se encontravam para deliberação nesta tarde, eu declaro encerrada esta sessão plenária e agradeço a presença de